Olá, pessoal, paz e bem. O vídeo de hoje é sobre a vida transformadora de São Paulo, o apóstolo de Cristo, o apóstolo evangelizador. A história de Paulo é uma história de redenção em Jesus Cristo e também um testemunho de que ninguém está além da graça salvadora do Senhor. A verdade é que todas as pessoas são importantes para Deus. Tanto as pessoas boas, normais, decentes, como as más, perversas, degeneradas. Somente Deus é capaz de salvar a alma do inferno. E foi o que Deus fez com São Paulo. Deus o salvou. Deus teve misericórdia de São Paulo, porque ele, antes de ser cristão, ele aterrorizou os cristãos, matou, mas Deus concedeu a misericórdia de São Paulo. E São Paulo se transformou em um grande evangelizador. E nós também podemos pensar assim. Evangelizar não significa obrigar as pessoas a serem bons cristãos. Significa anunciar, não impor, mas propor. Desejo muito, com este vídeo, que Jesus seja a luz na trajetória de vida de vocês, como foi de São Paulo. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostarem, deixa um like, compartilha, comenta. O canal precisa da ajuda de vocês para existir, ok? Então, não esquece que na descrição do vídeo tem a oração de São Paulo. Então, vem comigo. Bora pro vídeo. São Paulo, o apóstolo de Cristo. São Paulo, apóstolo, foi um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguia os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo, também conhecido por Paulo de Tarso, nasceu em Tarso, na Cilícia, hoje uma região da Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano. Filho de uma família judaica da tribo de Benjamim, que gozava dos privilégios da cidade romana ao nascer, recebeu o nome de Saulo, do hebreu, que mais tarde alterou para Paulo, do latim, depois da conversão e do batismo. Paulo passou os primeiros anos de vida em meio da comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar às crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se tecelão. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado pelo rei Herodes Agripa. Membro da seita ortodoxa dos fariseus, como seu pai, durante 5 anos foi educado como discípulo de Rabban Gamaliel, rabino influente e de renome. Além da Bíblia, Paulo estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana.
Paulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas. No fim dos estudos, Paulo retornou para Tarso e alternou os trabalhos na sinagoga com a fabricação de tendas junto com seu pai. Nesse período, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000. A maior parte dos judeus, inclusive Paulo, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Seguidor fiel de sua formação judaica, passou a perseguir as primeiras comunidades cristãs. Em uma de suas corriqueiras viagens a trabalho, ia a Damasco, onde estava perseguindo mais um daqueles povos que se chamavam Povo de Deus. No caminho, teve um dos encontros mais inesperados de sua vida, onde também houve a maior mudança de sua história. Ele iria prender aquele povo para poder silenciá-los. De repente, uma fonte de luz vem de encontro aos seus olhos e o joga ao chão. Sem o que fazer, ele interroga o que estava vendo com ele. Em meio a esta confusão, surge uma voz que o interroga, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. No mesmo instante, ele fica cego, vulnerável. Não poderia ver quem ou o que estava à sua frente. Em meio à escuridão, Jesus, a quem Saulo persegue, lhe dá instruções do que fazer a partir daquele momento. O ponto-chave da vida de Saulo estava na sua obediência. Aquela voz era estranha para ele, mas sabia reconhecer uma autoridade. Saulo não questionou por que estava cego, apenas seguiu o que lhe fora ordenado. Reconheceu dentro de si que aquela voz lhe falava com autoridade e poder. Em Damasco, ficou 3 dias sem se alimentar, esperando que viesse outras informações celestes. A fim de resolver sua situação, orava e buscava a Cristo. Um homem chamado Ananias foi informado por Cristo que deveria ir até lá encontrar Saulo. Ananias teve medo devido à fama deste homem. Não havia cristão que não soubesse quem ele era. Ordenou-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Ao receber a oração de Ananias, Saulo retoma sua visão. Como que uma escama cai de seus olhos, sua visão de vida nunca mais será a mesma. Sua vida, valores encontraram outra forma de existir. De Saulo passa a ser Paulo. De perseguidor do povo de Deus passa a fazer parte deste povo. As mãos que matavam, a partir daquele momento, passaram a curar, a levar alívio às almas perdidas e sem rumo. Paulo levou o evangelho
com o mesmo fervor com que levava o judaísmo. Foi perseguido e preso por várias vezes, como ele fazia com outros antes. Mas não desanimou, pois sabia em quem estava sua fé. Não abandonou Jesus em nenhum momento de luta, pois conhecia quem ele era. Agora, orem comigo a oração de São Paulo. Ó glorioso São Paulo, apóstolo, que de perseguidor dos cristãos vos tornastes grande apóstolo, fazei que vivamos na fé e nos salvemos pela caridade que praticamos. Que possamos, por vossa intercessão, conhecer, amar a Deus e assim seguir melhor Jesus Cristo. Suscitai muitos santos apóstolos, concedei-nos, por vossa ajuda, a graça da conversão diária e a sermos defendidos de toda cilada do inimigo. Concedei-nos especialmente, apresente o seu pedido. A graça de que tanto precisamos. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e glória ao Pai. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Bem, pessoal, São Paulo Apóstolo teve a visão de uma luz incandescente e ouviu a voz de Jesus. Não esperem que a luz apareça. Faça as mudanças necessárias em sua vida para que Jesus possa entrar em seu coração. Um forte abraço, fiquem com Deus.